Tem sido uma alegria, um prazer caminhar nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, nós vimos que é um pequeno trecho de um texto maior que é conhecido como o Sermão do Monte. Temos aprendido a cada domingo uma bem-aventurança. E tem sido tempo, assim, de muito aprendizado, né? E o que nós vimos? O que nós vimos até agora? Se eu te perguntasse, quantas bem-aventuranças nós já vimos? Você lembra? Quantas? Não lembram? 2? Alguém soprou aqui. 2. Vocês imaginem se para cada acerto, né, a gente ganhasse assim, um desconto no retiro da igreja, hein? Já pensou? Se eu perguntasse aqui, você respondesse e ganhasse um desconto no retiro. Seria legal, não seria? Eu não sei se vocês viram, mas recentemente rolou um negócio desse aí nas redes sociais, né? Uma igreja que fez uma espécie de Enem. Sabia, Sofia? Fizeram um Enem cristão. Ela não quer nem ouvir falar de Enem, né? É um Enem cristão. E é exatamente isso, dependendo da nota que a pessoa tirasse, a pessoa ganhava desconto no retiro. Você imagina se essa moda pega, né? Faça uma redação sobre o impacto do evangelho na sociedade moderna. Olha que maneiro. Pergunta número 1, vamos lá. Aonde nasceu Jesus? Alternativa A, Belém do Pará. Alternativa B, Salvador, Bahia. Alternativa C, Campos dos Goytacazes. Alternativa D, Belém da Judéia. Já ficou a dica aí. Você imagina se essa moda pega, né? Para cada acerto, né? Só que o tesoureiro não está aí, não estou liberado a dar desconto no retiro, não. Mas nós temos caminhado assim com muita alegria nessas bem-aventuranças. Qual foi a primeira bem-aventurança mesmo? Bem-aventurados os pobres em espírito, muito bem. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que? Galera, tá fera. E a nossa oração tem sido exatamente essa, né, meus irmãos? Que essa palavra tenha tido impacto, assim, na nossa vida. Hoje vamos falar, meus irmãos, sobre a terceira bem-aventurança. Mas antes de falarmos diretamente sobre ela, ou especificamente sobre ela, eu queria citar algumas frases que são frases, assim, conhecidas no nosso cotidiano. Pode ser que você já tenha ouvido essa frase, pode ser que você tenha pensado sobre essa frase, mas não tenha falado, mas pensou. Pode ser até que você tenha falado já essa frase. São algumas frases. Veja bem, eu sou um cara tranquilo, sou um cara legal, mas não pisa no meu calo, não. Já viu essa? Já ouviram? Já falaram? Já pensaram? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mexer comigo, tudo bem. Mas se mexer com meu filho, eu viro uma fera. Conhece essa? Tem gente rindo aí, não sei porquê, mas tudo bem. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada também para não sair. Conhecida também, né? Eu não começo uma briga, mas também eu não levo desaforo para casa, não. São frases comuns do nosso tempo, né? Em alguma medida, pelo menos nós já ouvimos em algum momento algumas dessas frases assim. Eu quero que essas frases fiquem na sua mente. E a gente, à medida que a gente vai avançando aqui no texto e desenvolvendo aqui, que a gente possa ir refletindo sobre isso e vendo o que isso tem a ver com a bem-aventurança de hoje. Então, sendo assim, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta, por favor. Nós vamos citar alguns outros textos. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está sendo projetado. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Deus, é apenas uma frase, mas o quão profunda essa frase é para cada um de nós. Muito obrigado pela tua graça derramada. Pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, Deus, de um modo muito especial. Que teu Espírito Santo possa nos iluminar. E pedimos isso no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando pensamos em herdar a terra, conquistar a terra,
lembramos imediatamente assim, dos conflitos ao longo de toda a história. Durante toda a história nós vemos isso. Inclusive, se olharmos para o tempo que nós vivemos hoje, nós vemos conflitos. Às vezes por questões políticas também, mas também por questões de terra, conquistar a terra, expandir a terra, herdar a terra, tomar de volta a terra. E a gente logo pensa em força bruta, poderio bélico, habilidades de guerra, segurança nacional e por aí vai. Essa é a ideia de conquista e de domínio, predomínio. E aí vem Jesus e diz que os mansos herdarão a terra. Interessante que o povo judeu, meus irmãos, que era o público ali de Jesus, original de Jesus, quando ele estava dizendo essas bem-aventuranças, esse povo ele já tinha um certo conhecimento disso. Porque se olharmos o Antigo Testamento, que era o que eles estudavam na época, a lei, os profetas, os salmos, eles tinham conhecimento de tudo que tinha sido relatado no passado. Por exemplo, essa especificamente está registrado no Salmo 37. De certo modo, Jesus está repetindo lá o Salmo 37, 11. O texto vai ser projetado, olha o que diz o texto. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Eles tinham um certo conhecimento sobre isso, sobre o que Jesus estava falando. Isso era comum para o povo judeu. Essa palavra era comum para o público original de Jesus ali. Vejam, pensando no tempo que Jesus disse essas coisas, como o povo judeu ele pensava, como ele matutava com relação a essas coisas. A vinda do Messias para os judeus era uma questão militar. Na cabeça do judeu, o Messias viria para poder restabelecer Israel como uma nação autônoma, independente, soberana, e iria subjugar todas as nações, principalmente aquela que dominava o povo. Aquela que dominava o povo judeu, que nesse momento era o Império Romano. Só que Jesus vem e diz que os mansos herdarão a terra. Não por força militar, não era com estratégias de guerra, não era com força armada. Jesus estava falando de uma conquista que ia além da compreensão deles. Era uma terra que ia além da compreensão deles, eles não conseguiam enxergar. Mas não era isso que os judeus daquela época queriam ouvir. E aí a gente entende quando João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, vai ser projetado. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não era essa figura de Messias que os judeus estavam esperando. Como assim os mansos herdarão a terra? Manso não briga. Manso não vai para a guerra. Manso não briga com ninguém. Mas o que é ser manso? Do que Jesus ele está falando aqui de verdade? Ele não está falando, meus irmãos, de alguém que é naturalmente agradável e gentil com o seu semelhante. Sabe aquela pessoa agradável, gentil? Você olha para uma pessoa assim e fala assim, pô, como fulano é manso? A gente olha para a pessoa e vê aquela mansidão, pessoa gentil, agradável. Não, ele não está falando disso. Também não está falando de alguém que é fraco de caráter ou de personalidade, que não tem opinião, que fica sempre quietinho, que não fala nada. Ele também não está falando sobre isso. Não se trata também de alguém que quer paz a qualquer preço. Eu quero é paz, então vou ficar quietinho aqui, então eu sou manso. Não, ele está falando sobre isso. Não é sobre isso que Jesus está falando. Eu disse lá no primeiro sermão que a ordem das bem-aventuranças, essa ordem, ela não é por acaso. As bem-aventuranças, elas não são aleatórias. Jesus pegou e, dessa aqui pode ser a primeira, essa aqui pode ser a segunda. Existe uma ordem muito bem estruturada nas bem-aventuranças. A mansidão, a que nós vamos estudar hoje, ela deriva das duas primeiras bem-aventuranças, ou seja, a qualidade de ser humilde de espírito ou pobre em espírito, e de lamentação, choro, por causa da sua condição de pecado. À medida que vamos avançando, meus irmãos, nessas bem-aventuranças, nós vamos percebendo que elas vão se tornando progressivamente mais difíceis. A gente vai perceber isso. O humilde de espírito, que é a primeira bem-aventurança, percebe quem ele é diante de um Deus todo-poderoso, Criador, soberano. Tendo percebido isso, ele começa a se enxergar, ele consegue perceber quem ele era, então ele chora, ele lamenta, pois enxerga a sua condição de pecador diante de um Deus que é 100% santo.
Essas foram as duas primeiras bem-aventuranças. E vocês percebem que nessas duas primeiras bem-aventuranças nós estamos analisando a nós mesmos em relação a Deus. É uma relação vertical. Não existe intermediário nisso. Sou eu me enxergando em relação ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. Só que a partir de agora, meus irmãos, outras pessoas vão começar a tomar atitudes a nosso respeito. Essa mansidão vai falar sobre isso, essa bem-aventurança vai falar sobre isso. E como cidadão do reino dos céus, vai reagir diante disso. A partir do momento, meus irmãos, que eu me enxergo diante de Deus, como eu me relaciono com o meu próximo, como eu me relaciono com o meu semelhante. Não é possível me relacionar corretamente com o meu semelhante sem saber exatamente quem sou eu diante de Deus. Por isso, primeiro, eu preciso saber que eu sou pobre em espírito. Preciso reconhecer a minha condição de pecador para aí sim eu conseguir me relacionar de maneira horizontal. A mansidão se trata necessariamente da nossa conduta, da nossa postura em relação ao nosso próximo. É disso que essa bem-aventurança está falando. Nós temos citado muito Martin Lloyd-Jones, e temos lido sobre um livro dele que fala sobre o Sermão do Monte, e inclusive as bem-aventuranças. Ele tem uma frase que sintetiza muito bem isso. A frase vai ser projetada, ela diz o seguinte: a mansidão é, essencialmente, um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo, por isso as duas primeiras bem-aventuranças, o que é então expresso como uma atitude e uma conduta em relação ao próximo. Esse é um conceito interessante com relação à mansidão. Essa nova bem-aventurança, meus irmãos, ela mexe com o nosso orgulho, ela mexe com o nosso ego. Por isso precisamos compreender e viver primariamente essas duas primeiras. Aquele que é manso, ele não se orgulha de si mesmo, não se vangloria dos seus feitos, dos seus atos, e também não exige coisa alguma para si mesmo. O foco deixa de ser você e passa a ser o Senhor e o seu próximo. Quando Jesus resume a lei, como é que ele resume a lei? Ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem só a ver com a minha relação com Deus. Primariamente sim, mas a minha relação com Deus, ela se expande para minhas relações horizontais. E como eu reajo a isso? Como eu convivo com isso? Porque eu reconhecer que eu sou um pecador diante de um Deus Todo-Poderoso. Mas agora entra um outro elemento nessa conversa. E como eu reajo a isso? E essa bem-aventurança, ela fala sobre isso. Aquele que é manso, aquele que exerce a mansidão, ele renuncia os seus direitos em detrimento do outro. Vou repetir. Aquele que é manso, ele renuncia os seus direitos em detrimento do outro. E aí eu te pergunto, isso é tranquilo? É fácil? Renunciar aquilo que é direito seu em detrimento do próximo? Difícil. Por isso eu fiz questão de citar algumas frases comuns do nosso tempo, para a gente perceber que os valores que dizem respeito ao reino deste mundo, eles não têm relação com os valores do reino dos céus. Eles são completamente opostos. Vale lembrar aquilo que Paulo disse aos Filipenses. Nós citamos esse texto semana passada e vamos citar ele novamente hoje, porque ele é muito rico. Ele traz compreensões para a gente interessantes com relação exatamente isso, a mansidão. É o texto de Filipenses 2, de 3 a 7, também vai ser projetado. Observa com muito cuidado esse texto. Olha o que Paulo disse aos Filipenses: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Olha o orgulho indo embora. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. Esquece o orgulho fica de lado, o orgulho vai embora. Mas por humildade. E essa humildade lembra exatamente a primeira bem-aventurança. Cada um considerando os outros de que maneira, meus irmãos? Superiores a si mesmo. Não tendo em vista seus próprios interesses, mas também os dos outros. Percebe o quanto o outro deve ser importante para nós? É o que esse texto está nos dizendo. Presta atenção, continuando o texto. Seja a atitude de vocês
a mesma. O texto não diz, seja a atitude de vocês parecida, mas seja a atitude de vocês o quê? A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, e aqui que está o X da questão, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, Jesus, ele abre mão dos seus direitos. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele renuncia aos seus direitos. E o texto segue, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós vimos nesse texto, meus irmãos, que a humildade, ela gera em nós mansidão. Está vendo a ordem das bem-aventuranças? Está vendo como é que isso tudo faz sentido, como tudo se encaixa? Não é obra do acaso, não é uma ordem aleatória, tem um sentido. A humildade gera em nós mansidão, e a mansidão faz com que consideremos os outros, de que maneira? Superiores a nós mesmos. E em última instância, se necessário, nos faz renunciar os nossos próprios direitos. Simples? O que vocês acham? Simples, tranquilo? Só que não é simples, não é fácil. Veja, meus irmãos, o texto está dizendo exatamente isso. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Pois essa foi exatamente a atitude dele e precisa também ser a nossa. Poxa, Flávio, mas é difícil. É claro que é. Não estou dizendo que é fácil. Mas são características, meus irmãos. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Vou repetir, vou dizer daqui a pouco. Eu vou dizer agora e vou dizer daqui a pouco de novo. Não é uma característica normal, nossa, natural. Nós não nascemos com essas características, com essas qualidades. Também não conseguimos desenvolver por nós mesmos essas características e essas qualidades. É o próprio Deus quem nos dá. Se a gente olha para Jesus, que é o nosso maior exemplo, a gente percebe que ele suportou injustiças, insultos, mentiras, dor. Às vezes sofremos isso por pessoas. Injustiças. Sofremos ou não sofremos às vezes? Injustiças, insultos, mentiras, dor. Às vezes nós sofremos isso através dos nossos relacionamentos que nós estabelecemos. E isso é uma verdade. O direito dele, o direito do Senhor Jesus era estar ao lado do Pai, à direita de Deus, sendo adorado. Mas ele abre mão. Como diz o texto, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus renunciou os seus direitos. E ele fez isso, meus irmãos, por pessoas que não mereciam, como eu e como você. Isso nos ajuda a estabelecer o padrão do relacionamento com o outro. Jesus abriu mão dos seus direitos por pessoas que não mereciam. Como nós devemos nos relacionar um com o outro baseado nessa verdade? Jesus é o nosso exemplo, precisamos fazer o mesmo. Eu não estou dizendo com isso tudo, meus irmãos, com relação à mansidão, que ser manso é ter uma atitude passiva, de fraqueza, de omissão, de medo, de falta de personalidade, de insegurança. Definitivamente não. Não é isso que eu quero dizer e também não é isso que o texto está dizendo. Talvez você diga, é impossível ter certas atitudes com os nossos semelhantes. E em certa medida eu concordo com você. Isso é impossível para o homem natural. Meus irmãos, jamais seremos, por nós mesmos, pessoas dotadas de mansidão. Por nós mesmos, não. É uma qualidade de caráter produzida em nós pelo próprio Espírito Santo de Deus. Se você é cidadão do reino dos céus, você é templo do Espírito Santo. Então essas coisas só se tornam capazes porque o próprio Deus habita dentro de você. Essas atitudes são impulsionadas pelo próprio Deus que habita dentro do crente. Existem duas maneiras de nos relacionarmos com os nossos semelhantes. E a terceira vai te surpreender. Já viram isso na internet? Não viram? Não só eu que vejo rede social aqui, só eu. E olha que eu quase não vejo, né? Vocês já viram aquele negócio na internet quando vê um médico, dando exemplo aqui, tá? Vê um médico e fala assim, olha, existem 4 vegetais que vão fazer você emagrecer e o 5º vai te surpreender. Já viram isso? Ou só eu que vi isso? Só eu, né? Só eu que vejo essas coisas, tá certo. Tá. E ele fala isso para te prender até o final do vídeo. Ele vai te vender um curso, ele vai te vender um produto, alguma coisa assim.
Eu não quero te vender nada. Eu não quero te vender nada. Eu quero que eu e você sejamos alcançados por essa palavra. Então, existem duas maneiras de nos relacionarmos com os nossos semelhantes, e a terceira vai te surpreender. Eu posso achar que eu sou uma pessoa mansa e agir com passividade, com omissão, com medo. Eu sou assim porque eu sou uma pessoa mansa. Você pensa às vezes, né? Eu sou um ser humano pacato. Eu pensei nessa palavra e me veio uma coisa à mente, né? Não sei se é do tempo de vocês. Quantos viram He-Man aí? Quem viu He-Man? Lembra? De manhã cedo quase ninguém levantou a mão, né? Só tinha gente de 30 anos para baixo, né? Legal, a noite a participação tá legal, tá interessante. Vocês lembram do Adam, que se transformava em He-Man? Você lembra do tigre que ele tinha? Como é o nome do tigre do Adam? Pacato, a galera viu mesmo, é verdade. E quando ele se transformava, ele virava o... Galera sabe, galera viu He-Man. E como é que era o pacato? Não era medroso, não era omisso. Ele se escondia. E às vezes a gente olha para pessoas assim e fala assim, tá ali uma pessoa mansa. Não é isso. Eu posso agir assim, mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Eu posso ser o oposto disso. Agir com arrogância, com grosseria, sem paciência, às vezes até com violência, e por aí vai. Eu sou manso, mas não sou bobo. Eu sou manso, mas eu não tenho sangue de barata. Já ouviu isso? Eu posso ser o oposto disso. E a terceira coisa que eu disse que vai te surpreender, na verdade não vai te surpreender porque você já sabe qual é a terceira opção. Eu posso agir como Jesus agiria, e como Jesus agiu. Nós já respondemos. Jesus abriu mão dos seus direitos por causa do outro. E não foi para o outro que merecia, não. Gente boa. Não, pecadores. Que mereciam a ira de Deus, mas a ira de Deus foi depositada sobre Jesus. Jesus abriu mão dos seus direitos por causa de mim e de você. E isso precisa ser levado para os nossos relacionamentos. O próprio Jesus, meus irmãos, nos convida a ser como Ele. O próprio Jesus nos convida a ser como Ele. Abra sua Bíblia, Mateus 11, 29. O texto vai ser projetado. Vamos ler todos juntos? Está sendo projetado. Vamos ler? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus está convidando você e a mim. Aprendam de mim, que sou o quê? Manso e humilde. Meus irmãos, que possamos aprender com o Senhor. Ele é o nosso maior exemplo. Todo crente em Jesus, meus irmãos, em certa medida, exercerá a mansidão. Eu digo em certa medida porque às vezes nós podemos fracassar, nós podemos errar o alvo, nós podemos pecar. Mas isso na vida do crente, na vida do cidadão do reino dos céus, deve ser uma exceção e não uma regra. Essa é uma verdade que a gente precisa compreender. E a gente olha para Jesus, que é o nosso maior exemplo, e precisamos fazer a mesma coisa. Mas nós olhamos também para a Bíblia e vemos outros exemplos na Bíblia. Se olharmos para o Antigo Testamento, por exemplo, Abraão caminhava com seu sobrinho Ló, certo? E eles estavam lá prosperando, crescendo, gado. E chega uma hora que os pastores de Abraão e de Ló, eles brigam, tem uma confusãozinha. E Abraão vira e fala assim, olha, melhor a gente se separar. Só que Abraão era o tio de Ló, Abraão era o mais velho. Não era direito dele falar assim, olha, eu vou para esse lugar aqui. Esse lugar onde a grama é mais verdinha, onde os meus gados serão mais bem alimentados, eu vou para cá. E você vai para o outro lado. O que Abraão faz? Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Mas era direito de Abraão. Ló, escolhe o lugar que você quer ir. Para onde que Ló vai, meus irmãos? Perto de onde? Sodoma e Gomorra. Ló escolhe um lugar perto de Sodoma e Gomorra. Então Ló foi para um lugar, o lugar que sobrou, Abraão foi para lá. Ele agiu com humildade, com mansidão. A gente olha para outros exemplos. Moisés foi descrito pela Bíblia, pela palavra do Senhor, como o homem mais manso da terra. Olha o texto projetado, Números 12, 3, diz o seguinte: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra.
Esse capítulo fala daquele momento onde os seus irmãos, Miriam e Arão, falam mal dele, porque ele tinha casado com uma mulher de outro povo. Inclusive, Deus é duro com Miriam e com Arão por causa disso. E ele diz isso referente a Moisés. Olha, Moisés é o camarada mais manso que existe na terra. O que a gente pode falar de Davi também? Davi já havia sido ungido rei pelo Senhor, através do profeta Samuel. E nesse momento, Saul ainda reinava, embora tivesse sido reprovado pelo Senhor. E ele tratava Davi de maneira áspera e injusta. E o que Davi faz com essas atitudes contrárias a ele? Davi exerce a mansidão. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós às vezes temos dificuldade de agir com o nosso próximo quando ele age dessa maneira conosco, de maneira áspera, de maneira injusta. Mas Davi age de maneira mansa. Depois vocês olhem na Bíblia. E os nossos relacionamentos, meus irmãos, nos nossos relacionamentos, as pessoas também nos tratam assim. Mas a questão é como eu reajo. Como eu reajo a partir dessa verdade. De olhar para a Bíblia e ver o que Jesus espera de cada um de nós. É fácil? Não. É claro que não é fácil. Podemos olhar também, meus irmãos, para o Novo Testamento e ver um exemplo de Estevão. Por exemplo, ele havia feito um longo discurso no Sinédrio. Um longo discurso mesmo. Se você pegar o capítulo 7 de Atos, ele praticamente todo é um longo discurso. E quando esse discurso acaba, os membros do Sinédrio têm uma atitude, têm uma ação. O texto vai ser projetado, Atos 7, de 54 a 60, ele é um texto um pouco grande, mas eu queria relatar tudo o que acontece aqui, para que nós possamos perceber, né, a atitude de um ser humano como eu e como você, pecador também, mas que era cheio do Espírito Santo. E essa é a diferença, essa é a questão. Olha o que o texto diz. Ao ouvirem isto, quem? Os membros lá do Sinédrio, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Às vezes é isso que acontece. As pessoas, acontece ou não acontece nos nossos relacionamentos, das pessoas ficarem com raiva da gente. A questão é como nós reagimos a isso, a forma como nós reagimos a isso. Segue o texto. Mas Estevão, veja bem, cheio do Espírito Santo. E aqui está a diferença. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Preste atenção nisso, meus irmãos. Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Talvez na sua versão vai dizer, depois que ele disse isso, adormeceu. Meus irmãos, quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz? Talvez eu e você ali, sendo apedrejado, e eu quero lembrar a vocês que é uma questão contextual, era uma coisa que acontecia naquela época. Como eu e você reagiríamos? Talvez as pessoas nos apedrejando, você virar e falar assim: você vai apodrecer no inferno. Você está tacando pedra no Filho de Deus. Conquanto essas coisas possam até ser verdade, essa não foi a reação dele. Não foi o que ele expressou com a sua vida e com o seu coração e com as suas palavras. Meus irmãos, nós conseguimos compreender o que nós acabamos de ler nesse texto. Conseguimos ver, diante de uma situação como essa, como eu e você reagiríamos. Percebe o quão difícil é viver essa bem-aventurança? Ainda estava ok quando estava nas duas primeiras, né? Como eu me enxergo em relação a isso. Não estou dizendo que é fácil também, não, é difícil. Porque o homem é cheio de orgulho. E isso é por causa do pecado. Mas enquanto estava
no âmbito vertical, estava ok. Ok, eu reconhecer que eu sou um pecador. Ok, reconhecer que eu sou finito diante de um Deus que é infinito. Mas agora entram os relacionamentos, entram as pessoas. E como a gente reage a isso tudo? Percebe que o homem natural, ele não consegue fazer isso por si mesmo. Nós não conseguimos, somente o Senhor atuando na nossa vida. Meus irmãos conseguem perceber o quanto nós carecemos do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia e principalmente da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Meus irmãos, somente o Senhor. Somente o Senhor. Eu quero concluir fazendo mais algumas perguntas para a nossa reflexão. À medida que eu for fazendo a pergunta, você vai meditando aí, vai processando essas perguntas, se analisando, vendo como você é. Eu disse, meus irmãos, que em certa medida nós vamos exercer todas as bem-aventuranças. Todas. Vamos às perguntas para a sua reflexão. Quem é você quando pisam no seu calo? Como você reage? Nós fizemos algumas perguntas lá no início. Como eu reajo? Poxa, Flávio, mas assim é difícil, hein? Eu sei. Não estou falando que é simples, não estou falando que é fácil. Porque interiormente, meus irmãos, existe uma guerra, ainda do velho homem ainda. Mas em certa medida, o cidadão do reino dos céus, ele consegue exercer a mansidão. Então quem é você quando pisam no seu calo? Tem mais uma aqui. Quem é você quando alguém no trânsito te dá uma fechada do nada? Você não sabe nem de onde vem aquele ser humano, e do nada ele te dá uma fechada, você freia, quase bate seu carro. Eu botei um asteriscozinho aqui para me lembrar, porque, meus irmãos, isso falou para mim. E eu preciso confessar um negócio para vocês. Como foi difícil preparar esse sermão. Como foi difícil. Como Deus tratou meu coração. Quando eu estava colocando cada palavra, estudando cada coisa. Porque eu percebi o quanto eu preciso melhorar. E às vezes a gente fica dando, aquela expressão, né? Dando murro em ponta de faca. Porque a gente quer melhorar com as nossas próprias forças. Com a nossa própria capacidade, nós não somos capazes. Porque a nossa tendência, meus irmãos, é sermos egoístas. A nossa tendência é pensarmos em nós em primeiro lugar. É uma contracultura aos valores do reino dos céus. O reino dos céus vai falar para priorizarmos o outro, considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Isso não faz sentido para esse tempo, para esse mundo. Mas são valores do reino dos céus, valores que o cidadão do reino dos céus, eles vão viver. E eu botei um asterisco aqui, porque para mim é difícil, não só esse, mas outras coisas também. Eu vi que eu precisava ser tratado pelo Senhor. Eu fico bravo, sim. Mas eu preciso me arrepender. E pedir que Deus me trate, Deus me mude, transforme meu coração a cada dia. Tem mais algumas frases aqui. Quem é você quando falam mal do seu candidato favorito? Você fica bravo, você vai para a rede social, mexeu com o meu candidato, eu vou deixar um textão aqui agora, eu vou dizer o que eu penso. Quem é você quando alguém discorda das suas posições políticas, por exemplo? Como eu preciso agir? E eu não preciso te responder, que eu já dei essa resposta. Eu preciso agir como Jesus agiria. Poxa, mas é difícil engolir isso. Eu não tenho sangue de barata. Eu não sou bobo, estou me fazendo de bobo. Meus irmãos, os nossos valores não são os valores que regem esse tempo. Os nossos olhos estão fixos não naquilo que nós podemos ver, naquilo que é perecível, mas naquilo que é eterno. E isso nos ajuda a caminhar, meus irmãos. Os valores, eles são diferentes, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Quem é você quando te tratam com injustiças? É difícil, não é? Alguém foi injusto com você. Como você reage a isso?
Olhando para Estevão, meus irmãos, por exemplo, vimos que isso só foi possível porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso a gente diz que não é algo natural. Nós não conseguimos com nossa força, a força do nosso braço, exercer isso. Não temos essa qualidade. É só porque estamos cheios do Espírito Santo que isso se torna possível. Por nós mesmos, nós não somos capazes de tal atitude. Nós precisamos parar para refletir, e se esse for o seu caso, meu irmão, peça ajuda ao Senhor. Eu fiz isso, eu tive que fazer isso, e nós precisamos fazer esse exercício sempre. Em certa medida, o cidadão do céu, o crente em Jesus, ele vai exercer a mansidão. Todos os personagens que nós citamos, em algum momento da vida, erraram também. Assim como nós erramos. Nós falamos de Abraão, falamos de Moisés, falamos de Davi. Abraão, em determinados momentos da vida dele, ele mentiu para preservar a sua vida. Ele também era um pecador como eu e você. Moisés matou um egípcio e feriu a pedra com ira, com raiva. Não entrou na terra prometida por causa disso. Também errou, também pecou, mas olha, foi chamado da pessoa mais mansa da terra. O que eu quero dizer é que nós somos pecadores. Por isso que eu digo que vamos exercer as bem-aventuranças em certa medida, porque às vezes nós vamos errar também. Mas como eu disse, isso é uma exceção na nossa vida e não uma regra. O que dizer de Davi também, meus irmãos? Davi era adultera, coloca seu soldado na linha de frente para poder morrer. Mas foi uma pessoa mansa, agiu com mansidão. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver uma vida que agrada a Deus. Mesmo com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios de nos relacionarmos corretamente com o nosso próximo. É um desafio para mim e para você. Mas se temos o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos conseguir, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Quero chamar a banda à frente. E a gente já vai estar caminhando para o fim. Todas as bem-aventuranças, meus irmãos, elas têm promessas eternas. Todas as bem-aventuranças, elas têm promessas eternas. Não tem ligação com os valores deste tempo. Por isso que o crente em Jesus, ele é diferente. Os nossos olhos, como eu disse, estão fitos, estão fixados naquilo que é eterno. O que tem valor para o cidadão do reino dos céus está ligado diretamente com a eternidade, na companhia do Criador, do seu Criador, onde consiste a verdadeira felicidade. A felicidade, ela não consiste nas coisas desse tempo, naquilo que a gente pode ver, naquilo que é perecível. A felicidade, nós estamos falando sobre isso, felicidade segundo Jesus. A felicidade consiste naquilo que é eterno, naquilo que nós não conseguimos ver ainda, mas pela fé, nós queremos que um dia chegará esse tempo. Por isso nós, desde já, podemos ser felizes. Porque aquilo que nos espera é grandioso demais, é maravilhoso. E eu te pergunto, você é uma pessoa mansa? Existe algo na sua vida que precisa ser trabalhado? Peça ajuda ao Senhor. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Essa é a promessa de Deus para todo aquele que foi encontrado pelo seu favor, pela sua graça derramada. E graça é um favor que nós não merecemos. Deus veio em nossa direção, nos amou e se entregou por nós. Se não fosse o Senhor, o que seria de mim e de você? Mas Ele derramou graça na nossa vida. Por isso nós o adoramos, nós o bendizemos. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.